Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas ideias equivocadas em relação ao pensamento do Paulo Freire, tá bom? Então, são três pontos que a gente precisa frisar que são os mais comuns, né? Entre tantas coisas, principalmente nos dias de hoje, muita barbaridade se falando em relação ao Freire. Mas três pontos que sempre circulam aí pelas salas de aulas e às vezes causam alguma confusão. Bom, primeira ideia é que Freire dizia que na sala de aula todos são iguais, todos, professores e alunos, todos são iguais. Então, né, algumas pessoas interpretaram isso como assim, então o professor é igual ao aluno, então o professor não precisa ter mais conhecimento que o aluno. Então aí a gente entra numa grande fala do Freire que é o seguinte, né? Os conhecimentos eles são diferentes, né? Então quando ele diz que as pessoas são iguais, né? Ele quer dizer que o aluno e o professor não são melhor do que o outro em relação à questão social, né? Nas relações sociais, nas relações humanas. Então ele estava fazendo o quê quando ele está falando que todos são iguais na sala de aula, professor e aluno? Ele estava dizendo exatamente o seguinte, que o professor não deve ou não deveria se colocar numa condição de superioridade em relação aos seus alunos, que ele precisa ouvir e respeitar os seus alunos para ser ouvido e ser respeitado pelos seus alunos. Ele não pode subestimar a vivência, a vida de cada um dos seus alunos. Essa é a ideia de todos serem iguais, né? Então ele estava rompendo com aquela ideia, principalmente quando ele falou isso há décadas atrás, onde você tinha um imperativo da superioridade do professor, né? As salas de aulas tinham até um tablado onde o professor ficava num patamar mais elevado que o aluno. Aquilo era uma demonstração física, né, o tablado, de que o professor era mais, era maior, tinha uma visão maior, era mais do que o aluno, né? Paulo Freire jamais disse que o professor não tem que ter conhecimento, jamais, né? Lógico, um professor tem que estar sempre estudando e estar sempre conhecendo. Então era nesse sentido que ele estava dizendo que eles tinham que ser iguais. Outra questão, né? O professor aprende com o aluno. Aí muita gente vai falar assim, nossa, mas o professor então ele vai dar uma aula de geografia, então ele vai lá e pergunta para o aluno o que que o aluno sabe e vai aprendendo com o aluno sobre relevo, sobre planícies. Não, gente, não é isso, né? Quando o Freire diz que o professor aprende com o aluno, ele estava dizendo o seguinte, né? Dentro de uma sala de aula, de uma sala viva, onde há interação, onde há construção de conhecimento, o que que vai acontecer é o seguinte: o professor ele está naquele momento aprendendo a dar aula, tá? Ele está revendo e representando, revivendo o seu plano, os seus planejamentos e aplicando. E nesse aplicar ele vai refletir na sua prática para ficar cada vez melhor na sua prática de dar aula, de ensinar os seus alunos. Então, isso é muito, né, também é um pensamento bem errado, achar que aprendo com o aluno o conteúdo, não é isso. O professor tem que estar preparado, é claro que tem que estar preparado para ir lá e dar aula sobre o conteúdo, porém, ele tem que também analisar e refletir sobre essa sua prática para poder melhorar suas aulas, certo? Por isso que os alunos que estão fazendo curso de pedagogia ou de outras licenciaturas, eles precisam ir fazer o estágio. É uma maneira ainda que pequena de tentar refletir um pouquinho sobre a sua prática, ou pelo menos observando a prática do professor que ele está na sala, para poder melhorar um pouco isso. Então, não tem outro jeito. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, a gente aprende na prática, né? E um exemplo muito clássico disso, né? Todas as pessoas que passaram por dentro de uma sala de aula provavelmente já tiveram aquele professor que diziam assim: Nossa, esse professor sabe muito sobre determinado conteúdo, porém ele não consegue passar isso para nós. Então, esse professor que sabe muito sobre um conteúdo, mas não consegue passar, ele ainda precisa refletir muito sobre o quê? A sua prática, tá certo? Essa é a grande questão, a sua prática pedagógica, a sua didática. E por fim, o terceiro tópico que eu queria colocar para vocês aqui é uma coisa que virou um jargão na educação, né? Virou um jargão. Partir do conhecimento dos alunos.
ou levantar os conhecimentos prévios dos alunos, para poder depois inserir ou introduzir um determinado conteúdo. Óbvio, né? Então, ouvir os alunos. Vejam que as três coisas estão interligadas. Eu vou ouvir os alunos, eu vou saber o que eles sabem sobre, né? Voltando ainda na ideia do relevo. O que é um relevo? Como que é um relevo? Onde você mora? Como que é o trajeto da sua casa para cá? Enfim, né? Eu vou ouvir os alunos. Porém, os alunos vão dar um retorno diante do que eles conhecem, com a linguagem que eles conhecem. Cabe ao professor aprofundar, fazer a reflexão, trazer instrumentos, né, para que esse aluno possa ampliar o seu conhecimento. Infelizmente, a gente tem visto na história aí muitas pessoas, mas não é para partir do conhecimento do aluno, então ele fica ali naquele nível do aluno. E aí vira, né, o que eu costumo chamar de conversa de boteco ou de botequim. Quer dizer, o aluno ele não consegue, ele fica discutindo muito sobre o mesmo, ou seja, ele discute muito sobre o próprio conhecimento. E isso é conversa de boteco, ele não amplia, ele não consegue ter uma ampliação. Então, não é nada disso, né? Você partir disso é fundamental para o aluno fazer as relações da realidade dele com o que o professor está trazendo, para ele viajar, para ele sair ali da rua dele, do bairro dele, da cidade, né? Olhar para o país, olhar para o globo, olhar para o universo, vamos dizer assim, né? Exagerando aí numa metáfora. Essa é a ideia. Então, de partir e ir além. Só assim você constrói um conhecimento e agrega conhecimento, né? Infelizmente, né, essa ideia de você não sair do lugar com os alunos, muitas localidades, muitas escolas ficam naquela coisa, mas essa comunidade aqui é aqui, ó, não dá para avançar muito, né? Então fica sempre na mesmice. Gente, isso não existe, Freire nunca falou nada disso, nem nenhum outro pensador. Construção do conhecimento é algo, né, que parte de uma lógica, de uma realidade e se constrói em cima daquilo outras ideias. Isso é, né, prática, reflexão, prática, em todos os sentidos, beleza? Então, só para fechar, tá? Na sala de aula todos são iguais em relação à questão social, né, humana. Nós somos iguais. Eu não sou superior a você porque eu sou professor e você é pedreiro ou você é filho de um pedreiro, no caso de crianças. É, troca entre o professor e o aluno, né? O professor aprende com o aluno, aprende. Cada aula que o professor dá, ele aprende como ser um professor melhor, se ele refletir sobre a sua prática. E por fim, para fechar, partir do conhecimento do aluno e ir muito, mas muito além, até onde, até onde for possível, né? Não tem limite. Beleza? Então, sobre os equívocos de Freire era isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido. Até o próximo.